Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Eu creio que nós estamos num tempo em que a nossa vida real, nossa vida do dia a dia, ela está se tornando mais necessária do que nunca. A nossa vida com Deus no dia a dia está se tornando mais necessária do que nunca. Quanto mais nós acharmos que aqui nesse lugar, no domingo, tem a solução de todos os nossos problemas, mais a nossa semana fica complicada. Mais a gente consegue lidar com aquilo que vem à nossa frente, mais a gente se atrapalha com a nossa própria vida. Quanto mais a gente achar que um domingo, parece que eu estou falando exatamente o contrário da Renata, né? Venham para a igreja, e o pastor pega o microfone, não precisa vir para a igreja, não tem nada a ver com isso. Só que esse lugar aqui, essa congregação, esse lugar de estarmos juntos, fala de direcionamento, fala de cuidado, fala de você encontrar com seu irmão, sua irmã, seu amigo, sua amiga, fala de você receber uma palavra de direção, fala de você receber uma palavra de conforto, fala de você receber uma palavra de exortação, num dia específico que nós concordamos em estar juntos para congregar e adorar o Senhor juntos. Mas a nossa vida real, ela acontece todos os dias da semana. Você concorda comigo? 3 améns, tá bom. Tenho 3 pessoas que concordaram já. Já não estamos juntos, 2 ou 3 reunidos, né, irmãos? Você concorda comigo que a sua vida real não acontece só aqui, nessas 2 horas aqui? Sim? Porque realmente não acontece. Agora, você já foi para a igreja pensando, que coisa mais sem sentido eu ir para esse lugar, ficar trancado num lugar com um monte de gente, levantar minha mão, cantar para alguém que eu não vejo, escutar uma palavra, pegar essa palavra, voltar para casa. Já pensou sobre isso ou não? Só eu que sou doido. Eu já várias vezes eu fui para a igreja pensando assim, cara, não tem sentido nenhum o que eu estou fazendo. Estou indo para a igreja, encontrar um monte de gente, eu vou levantar minha mão, vou cantar umas canções, tudo que você podia fazer em casa. O que eu vim fazer aqui? Mas eu quero dizer que se nós cremos na palavra, se você confia na palavra de Deus, e na verdade se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não tem como você escapar dessas verdades. E algumas partes dessa verdade, alguns trechos dessa verdade, trechos importantes dessa verdade, eles falam comigo, com você, que é importante congregar, porque nós fazemos parte de um corpo. E fazer parte de um corpo significa que eu, sendo parte, sou necessário, mesmo sendo menor. E Jesus, na última ceia com os discípulos, no último tempo com os discípulos, ele gasta o tempo dele falando da relação dele com o Pai, da vinda do Espírito Santo e de como que ele gostaria que os irmãos, que ali os seus discípulos se relacionassem. E Jesus lava os pés dos seus discípulos, puxa a toalha, ele se ajoelha e faz aquilo que ninguém esperava, o Senhor e Mestre lavando os pés dos seus discípulos, aqueles que passaram 3 anos aprendendo com ele. E ele diz, olha, as pessoas precisam reconhecer a minha vida em vocês. Por isso, o amor, esse amor de Deus precisa expandir através de vocês. E a expansão do amor de Deus tem a ver com essa bacia e com essa toalha. Aquilo que eu e você fazemos pelos outros. E esse lugar é um lugar de aprender sobre isso. E é um lugar esquisito, porque ninguém é obrigado a estar aqui. Então, se você se voluntaria para trabalhar aqui, tem pessoas que se voluntariam, levam algum tipo de exortação, às vezes até uma bronca. Mas na maioria das vezes é uma exortação com amor. E desistem. Não quero mais. Quero mais trabalhar, encheram minhas paciências na igreja, fiz de um jeito lá, brigaram comigo, não quero mais saber não. E esquece que esse é um lugar de tratamento, de cuidado, do amor de Deus se manifestar entre os irmãos. Então, não é só um culto de domingo. É como você se relaciona sendo igreja, como você se relaciona depois que você sai daqui. Amém? Então, é só um começo para você pensar, só uma introdução para você pensar. Como vai ser sua segunda-feira amanhã? Como vai ser o início do seu dia?
com quem você vai acordar, quem você vai cumprimentar primeiro na segunda-feira, a quem você vai dedicar a sua segunda-feira, porque talvez você encontre com pessoas que você não goste de encontrar. Porque apesar de aqui ser um lugar esquisito, né, porque aquela história do começo, que estranho, né? A gente se conhecer de uma forma tão aleatória, estarmos juntos aqui, congregando e amando a Jesus, declarando a mesma fé. Mas o seu trabalho, às vezes, você vai para um lugar que você não conhece ninguém, ou que você passa a conhecer, e são pessoas terríveis. Quem já trabalhou com alguém terrível? Porque é difícil mesmo. Tem gente que é mal, tem gente que julga mal, tem tanta gente ruim nesse mundo. E aí, para que serve o domingo? Para você, segunda-feira, pedir os olhos do Espírito Santo, os olhos de Jesus, os olhos de Deus, para aquela pessoa que você encontra na segunda-feira. Porque eu tenho certeza que o meu olhar para alguém que por algum motivo eu não gosto, não é igual ao olhar de Deus. O meu olhar não é igual ao olhar de Deus. Porque o meu olhar é um olhar de julgamento humano. O seu olhar é um olhar de julgamento humano. É muito difícil um olhar humano ser igual ao olhar de Deus. Então nós levantamos amanhã de manhã e primeiro pedido: Senhor, que esse dia seja um dia na Tua presença. Senhor, eu vou encontrar com algumas pessoas hoje. Por favor, me mostra essas pessoas como o Senhor vê. Porque eu queria muito olhar as pessoas com o Teu olhar. Eu não quero olhar com um olhar de julgamento, eu não quero olhar lembrando do que elas já fizeram comigo. Eu quero olhar com o Teu olhar, um olhar de fé sobre essas pessoas. Tira de mim todo olhar humano, de crítica, de julgamento, que pode atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida, porque o que Deus quer fazer através da sua vida depende, em primeiro lugar, da maneira que você vê as coisas. Fechou? Fechou? Eu gostaria de falar hoje, eu já preguei essa palavra aqui, há muitos anos atrás, mas como o Senhor falou muito comigo esse final de semana, a respeito desse mesmo assunto, eu, na verdade, nem achei esse esboço, eu tive que refazer meu esboço dessa palavra. Mas, quem lembra lá da casa, eu preguei sobre tempestade. Quem que lembra dessa palavra? Alguém lembra? As 3 tempestades. E esse final de semana nós fomos muito ministrados, a gente estava numa conferência ali naquela igreja chamada IR. A gente estava numa conferência ali, nós fomos muito ministrados. E o Senhor falou comigo, começou a mexer no meu interior. E é gostoso você receber uma palavra e Deus mexer com você. Por isso que eu acredito que o domingo é um dia tão importante para você vir para a igreja, porque às vezes uma palavra que você recebe, em vez de ficar em casa, uma palavra, e aqui nós não estamos exortando vocês estão aqui, concorda? Então é até estranho, né, pastora? Vocês, homens, venham para a igreja. Eu falei, eu estou aqui, pastora. Tipo assim, eu sou sacerdote, eu estou aqui. Mas é importante vocês ouvirem o que a gente pensa, porque talvez você precise falar isso para alguém durante a semana. Cara, você perdeu o domingo. Aliás, a sua família perdeu o domingo. Por quê? Porque é tão importante você estar aqui. Porque às vezes uma palavra que você vai receber aqui, dentro da palavra, uma palavra, não é a palavra que eu vou ministrar, mas uma palavra, dentro da palavra que o Senhor vai me usar para ministrar aqui hoje, pode transtornar a sua vida essa semana. Pode mudar completamente a maneira de você ver alguma situação que você vai passar. Ou você tinha uma expectativa para essa semana e Deus vai frustrar a sua expectativa. Deus vai te desiludir. Porque Deus é ótimo em desilusão. Porque Satanás é o rei da ilusão. E Deus vem e tira toda a ilusão da circunstância. Ele traz você para a realidade e você pode efetivamente olhar a questão e falar, Senhor, o que eu faço sabendo exatamente o que está acontecendo, com o meu olhar distanciado, olhando a situação que eu estou passando, como se eu estivesse de cima, flutuando sobre a situação e vendo a circunstância. Um exemplo, tem alguém que eu preciso conversar muito sério essa semana, mas eu não sei como eu vou chegar, eu estou com medo, e se ela falar isso, se ele falar aquilo, e se ele falar aquilo, se ela falar isso, se ela disser isso, eu vou dizer isso, e se ele dizer isso, eu vou dizer aquilo. Quem já pensou assim? Pelo menos eu, quando vou para uma conversa, eu falo, se ela disser isso, eu vou dizer aquilo. Aliás, eu já vou dizer logo, que é para ela não dizer. Aí pronto, estraga tudo. Só como você está desiludido, o que você faz? Espírito Santo, o que eu falo com relação a isso? Como eu vou me comunicar? Que tipo de comunicação o Senhor quer que eu use? O Senhor está bravo ou está calmo? O Senhor está indignado? Ou o Senhor está olhando para a situação dizendo assim, fica muito fácil se você fizer assim.
Então você vem, recebe uma palavra, Deus vira uma chave em você, em algum lugar da sua vida, e você durante a semana consegue resolver um problema que você não conseguiria sozinho, sozinha. Está entendendo ou não? Então eu estou simplificando a importância de você estar aqui hoje, recebendo uma palavra e sendo ministrado por Deus, amém? Eu estou simplificando muito, tem tantas coisas para Deus fazer num domingo, à noite, de manhã, qualquer horário, tem tantas coisas para Deus fazer, e Ele pode fazer tão profundamente, mas eu queria falar para você nessa noite, e pedir que você abrisse no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4. Eu falei 4? Não, gente, eu devo estar ficando louco. Devo estar ficando doido com esse negócio. É 3. Eu errei o texto aqui, gente. Espera aí. Segura aí. Fazer igual o Marcelo. Alguém pode, por favor, é 4 mesmo. Eu anotei, eu li 4:35, eu anotei 3:45. Aí não tem? 4:35. Agora. Escutem. É muito importante que você entenda isso hoje, nessa noite, para a sua vida. Não pega essa palavra, hoje eu queria te pedir isso, não pega essa palavra, bota no seu bolso, e enquanto você escuta, você fica pensando em outra pessoa que não estaria aqui. Eu queria muito que você pensasse na sua própria vida. Amém? A palavra diz assim, verso 35 de Marcos capítulo 4. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava para encher-se de água. Eu sempre pensei que esse barco, eu sempre imaginei esse barco, um barco muito grande de pescas. Eu fico imaginando um barco de pesca, de madeira, igual aqueles filmes que a gente vê, que o cara tem um barco, papapá, e ele sai para pescar, ele tem uma família, blá, 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 e ele sai naquele barcão grandão assim. Mas, se você der um Google aí, bem simples, nos barcos de pesca da época de Jesus, eles eram barcos bem pequenos, na verdade. Não eram barcos grandes. Então, quando você fala de um barco que está saindo ao mar e começa a acontecer uma tempestade, você pode pensar num lugar muito inseguro mesmo, num lugar de alto perigo mesmo, de um barco que realmente ia a pique, um barco que realmente ia afundar, pessoas realmente iam ficar desprotegidas no meio do oceano, naquele lugar, naquele tempo. Por quê? Porque já era tarde. E eles saíram como se fosse anoitecendo. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava para encher-se de água. Jesus estava na popa. Onde é a popa? Na parte de trás do barco. Então, talvez na parte mais perigosa, na parte que balançasse mais, na parte que talvez menos segura, porque o timoneiro lá do barco, quem estivesse controlando o barco, talvez estivesse indo contra as ondas de ponta, que protege mais à frente, a parte de trás fica ali, e ele estavam passando as ondas provavelmente, e o barco na parte, Jesus dormindo na parte de trás, dormindo sobre o travesseiro, e eles os despertaram e disseram: mestre,
Não te importa que pereçamos? O Senhor não está nem ligando que nós vamos afundar e vamos morrer? E ele despertando, ou seja, ele escutou essa frase meio dormindo. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança, acalmou o mar. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam junto com o próprio Jesus no barco. Então eu quero que você lembre daquelas palavras que você escutou: com Jesus no barco. Com Jesus no barco a tempestade, com Jesus no barco uma palavra, com Jesus no barco. Eu quero só que vocês lembrem que eles estavam no barco com Jesus, mas o Jesus deles que estava no barco estava dormindo. E eu quero tirar de vocês os olhos desses homens que estavam no barco ali, e Jesus chamou eles de homens tímidos, ou homens de pouca fé, em outras traduções. Por que vocês mesmos não repreenderam a tempestade? Mas quem seria a pessoa que conseguiria dormir a ponto de ter que ser acordado no meio de uma tempestade? Quem seria essa pessoa? Quem suportaria isso? Não fosse o filho do Criador de qualquer intempérie da natureza. O filho do Criador do mar, do Criador dos ventos, o filho do Criador da terra, o filho do dono e Criador das profundezas da terra, onde ele deu ordem para se encher de água. A Bíblia diz em Gênesis que o Espírito pairava sobre a face das águas. Mas o Espírito pairava sobre a face das águas no finalzinho das coisas. Porque Deus usou a sua própria palavra para que tudo fosse feito do que não existia. Então, Jesus Cristo, a palavra de Deus, operou na criação. Então o próprio Jesus, que estava dormindo no barco, tinha consciência plena de que qualquer coisa que acontecesse na natureza estava sob a coordenação do Pai. E ele, a própria palavra, tinha criado aquilo. Tudo foi feito por ele, por intermédio dele e para ele. Então, tudo. E ele estava num barco, barco é tudo. Aquelas pessoas estavam ele incluindo tudo. O mar e o vento incluindo tudo. E a tempestade também inclui no tudo. E você ouve muitos pregadores dizendo que eles foram e grande oposição aconteceu, então começou uma tempestade e queriam derrubá-lo. Não. Eu quero propor outra visão para você dessa tempestade. E tinha uma pessoa no meio da tempestade que estava descansando, e quando acordou tinha autoridade sobre a tempestade, sobre a qual ela estava descansando. Então, existe um pequeno princípio que nós podemos tirar daqui. Todas as vezes que uma tempestade na tua vida estiver acontecendo, e você conseguir descansar em Deus, no Pai, no meio da tempestade, a hora que você levantar do seu descanso, você pode dar uma ordem, porque você já tem autoridade sobre ela. A autoridade sobre problemas só está na mão de quem descansa. A autoridade sobre problemas não está na mão de quem trabalha, de quem faz, de quem resolve, de quem conversa, de quem procura quem conhece, de quem sabe dar a volta, de quem tem boa comunicação, de quem é forte. Não. A autoridade sobre circunstâncias acontece em quem consegue descansar em meio às circunstâncias. Então eu falo da primeira tempestade, que essa tempestade é uma tempestade que está ligado à nossa fé. É uma tempestade que testa a fé. É uma tempestade que testa se nós cremos naquele que criou todas as coisas ou não, ou nós só cantamos aqui. É uma fé que prova dentro de mim e de você que eu e você conseguimos de alguma forma, por uma força sobrenatural, por um Espírito que habita dentro de nós, descansar em meio a grandes problemas. Eu passei um problemão esses dias, há pouquíssimos dias atrás, problema muito grave para mim. E quando eu fui informado do problema,
meu coração gelou, eu comecei a chorar, veio um espírito de acusação, eu fiquei preocupado de não ter agido sobre aquele problema, não ter agido da maneira correta, meu coração se entristeceu, eu podia entrar dentro de um buraco e me esconder. E para falar a verdade, a minha vontade era essa. Me veio muita vergonha, nossa, foi muito ruim. Porque eu deveria ter agido em determinada coisa e não agi, e eu pude ver as consequências. Quando a pessoa veio conversar comigo, não foi com espírito de acusação. Foi pior ainda, melhor que fosse. Estou falando para a alma, né? Que aí o espírito de acusação você rebate ele, briga, está tudo certo. Mas quando há amor, então não tem como você reagir, você só pode reagir se rendendo. E eu pude me render, só que eu fui dormir à noite. A hora que eu deitei, que a gente apagou a luz, me veio uma paura na hora, um medo, um pânico, eu não conseguia apagar a luz. Eu liguei meu abajur, falei, cara, não posso dormir com esse abajur ligado. Levantei, fui para o banheiro, lavei meu rosto, tomei uma água. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu preciso aprender hoje, descansar em meio a essa tempestade. Eu preciso muito. Não é pela minha noite de sono, é porque eu preciso aprender isso. Porque uma noite de sono você recupera mais para frente. Você pode perder uma noite de sono por qualquer motivo, concorda comigo? Deixa uma unha encravada, tira a noite de sono de muita gente. Mas eu precisava que o Senhor viesse naquele lugar e me tranquilizasse meu coração, dizendo para mim, eu e Renata, nós temos um negócio, a gente vai dormir, nós estamos com um grande problema. Normalmente um pergunta para o outro, um pergunta mais rápido, vai dar tudo certo, não vai? Aí o outro responde, vai dar tudo certo. Vai dar, filho? Vai dar tudo certo. Nós estamos aqui, estamos juntos, estamos conversando sobre isso, está todo mundo vivo, não tem como dar errado. Existem tempestades que eu e você vamos passar, que vai exigir uma coisa: descansar embaixo da poderosa mão de Deus, confiar plenamente que Deus vai fazer, e deixar que o Senhor opere os milagres que são para ser operados em meio à tempestade. Porque quando Jesus levanta na sua tempestade, no caso desses homens aqui, ele teve que levantar e repreender. Mas a Bíblia diz que eu e você recebemos amor suficiente dentro de nós para que não tivéssemos medo. E na maioria das vezes nós somos oprimidos pelo medo, porque, segundo a palavra de Deus, o contrário de medo é amor. Porque a Bíblia diz que o perfeito amor de Deus, lá em Romanos capítulo 5, o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo, não lança fora toda a raiva, lança fora todo o medo. E vocês viram na palavra do domingo passado que dentro do espírito de ira existia medo. E aí o que acontece? Quando você tem essa capacidade em Deus, você se propõe e abre seu coração para amar, então o Senhor te dá tranquilidade e paz para você poder confiar. E a prova dessa tempestade que o Senhor faz conosco é se nós confiamos ou não naquilo que Ele está fazendo. Quero dar só mais um exemplo dessa tempestade para você, que está lá em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Se você quiser gravar aí, grava e depois você faz a leitura completa. Eu vou narrar para você Atos capítulo 12, essa parte onde a igreja começa a ser perseguida, né? Os discípulos ali começam a ser perseguidos em Jerusalém, e eles estão escondidos. Pedro, Tiago, João começam a pregar na cidade, muitas pessoas se convertem, acontecem coisas loucas na cidade, né? Pregações que convertem multidões, e os principais sacerdotes estão perseguindo os discípulos de Cristo. E nessa perseguição, em Atos 12, você vai ver que Tiago foi morto ao fio da espada. Então, Tiago já estava morto. E Pedro havia sido preso para ser morto no dia seguinte. A Bíblia diz que a igreja continuou com as orações,
Atos capítulo 12. A igreja continuou com as orações e se mantinha firme nas orações. Vendo ser agradável aos judeus, Atos 12, 3. Prosseguiu prendendo também a Pedro, ele estava falando de Herodes. Prosseguiu também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. 16 soldados para cuidar de um pregador. Para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Já era dia de pães asmos. Ele ia ser apresentado logo para ser morto. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Cara, tinha 16 soldados. Os caras colocaram 2 soldados para ficar em pé do lado dele enquanto ele dormia, para ficar guardando ele. Acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Porém, eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Não só a cela dele, a prisão. E tocando ele no lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos, e disse o anjo: cinge e calça tuas sandálias. E assim ele fez, e disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. E a Bíblia continua aqui dizendo que as portas foram se abrindo automaticamente, e o anjo levou Pedro até para fora da cadeia, para ficar livre. E quando ele estava lá fora, que ele foi realizar, que ele foi perceber, que não era um sonho, que era de verdade o que estava acontecendo. Tudo isso porque tinha uma igreja intercedendo por ele. Mas escute, ele ia ser apresentado no dia seguinte por Herodes, para ser morto. Pedro ia ser apresentado no dia seguinte para ser morto. Ele estava na fila da cadeira elétrica. E o dia dele chegou. E ele sabia o que ele estava fazendo naquela madrugada. Por que ele não estava de joelho clamando para o anjo chegar? Por que ele não estava desesperado pensando como se livraria daquelas cadeias? Por que ele não estava mandando algum tipo de informação para alguém? Por que ele não tentou corromper os guardas? Por que ele não fez por ele mesmo? O que ele estava fazendo naquela hora? Explica para mim aí. Hã? Gente, Pedro ia ser morto no dia seguinte. A noite inteira que ele ia ser morto, ele ia passar descansando, dormindo. Não sei se já parou para pensar nesse aspecto, mas Pedro tinha uma única confiança: se ele fizer, está feito. Se ele não fizer, também. Porque eu descanso nele. Existem situações que Deus permite que aconteçam conosco, são tempestades, que Ele está conosco no meio delas. A diferença de muitos pais naturais que botaram seus filhos para serem testados de longe e não os acompanharam, é que Deus nos bota na prova com Ele. E Ele quer que eu e você saibamos que Ele está junto e que Ele nos vê, e que Ele está conosco, que você pode confiar. Então, em tempestades desse tipo, eu e você precisamos aplicar só uma coisa: fé, para descansar. Essa palavra hoje, dessa tempestade, é para quem está aqui e está passando algum problema muito sério na sua vida e não está conseguindo descansar em Deus, não está conseguindo confiar plenamente que Ele vai fazer, e que aquilo que Ele vai fazer é o melhor. Descansar não significa ficar parado, espiritualmente falando, porque fé exige ação. Toda fé exige uma ação correspondente a ela. Então, se eu digo para você que você recebe uma palavra, você vai para um culto, um lugar, uma casa, o profeta vem e ora por você e fala: olha, Deus está me falando que Ele vai te dar um carro, e você ainda não tem carteira, o que você tem que fazer? Começar o processo. Se Deus vai me dar um carro, eu tenho que fazer minha parte. Ele vai dar o carro? Vai. Então não adianta eu querer fazer outra coisa. Ele vai me dar um carro? Então eu vou fazer o quê? Vou comprar um carro. Se Ele vai me dar? Aí você fica só discernindo no Espírito: Senhor, você vai me dar o dinheiro, você vai me dar o carro, você vai me apresentar alguém, o que você vai fazer? Não sei, mas a minha parte qual é?
A hora que eu ganhar, eu preciso sair dirigindo. Eu tenho carteira? Não. Então, minha ação correspondente à fé que eu tenho na palavra que eu recebi é: vou tirar uma carteira. Por que você está tirando a carteira? Porque Deus falou para mim que vai me dar um carro. Amém? Abra comigo aí o livro de Jonas. E ele existe na Bíblia, tá? Todas as vezes que você compreender que as suas tempestades, que as tempestades que o Senhor coloca você para participar, todas as tempestades que o Senhor ministra sobre a sua vida, todas as vezes que o Senhor te coloca num lugar de enfrentar terríveis tempestades, e você se vê nessa tempestade, sendo provado naquilo que você crê, simplesmente creia. Você não precisa fazer mais nada, porque a sua fé vai trazer nesse lugar, vai trazer descanso. Só que o que você precisa entender é que o seu descanso, ele traz autoridade sobre aquela tempestade. Então, tem voz para falar contra um problema quem está descansando em Deus e não está trabalhando sozinho. Se você crê que você, presta atenção aqui, presta atenção numa coisa. Se coloca nesse lugar agora. Se você crê que Deus está fazendo no meio da tempestade, você pode se levantar e fazer aquilo que Jesus ensinou para os seus discípulos, dizer: problema, situação, tempestade grande, eu quero declarar uma coisa para você: eu estou descansando nele, então acabou a sua festa, na minha casa, na minha família, na minha saúde, no meu trabalho, acabou. Porque eu aplico fé naquilo que eu creio, e eu creio que posso descansar nele, porque ele está me sustentando no meio da tempestade, e eu crendo nele, tempestade, eu posso declarar para você, tempestade: vai embora, passa, aquieta-te, acalma-te. Se coloca no lugar. Você tem um lugar para você ir, vai para o lugar que você tem que ir, não é aqui em cima de mim, porque nele eu descanso. Amém? Abra comigo aí Jonas, lá no comecinho. Lá no comecinho. É muito difícil achar Jonas. Eu não estou nem achando aqui na minha Bíblia. É bem nos profetas menores, aqueles que se escondem da gente. Vocês sabem quem é os profetas menores? Ô gente, né? Eu estou meio retardado hoje aqui. Eu estou procurando depois de Daniel, não estou... depois de Oséias, eu estou em Oséias. Eu fiquei antes de Oséias aqui, estou antes de Oséias. Achei. Eu não tenho medo mais de nada, viu, gente? Vocês estão esperando eu ter medo de alguma coisa? Não tem. Não achei. Eu passei de Oséias e falei assim: Jonas, não era para tu estar antes de Oséias? Capítulo 1, do verso 1 em diante. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. A palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis. Diga comigo: ele achou o navio e pagou a passagem. Jonas achou o navio e pagou a passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então os marinheiros, cheios de medo, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar.
o navio que estava Jesus e seus discípulos estava a ponto de encher-se de água. É um navio que afunda porque as ondas começam a bater e ele começa a balançar, mexer com a sua fé, e você não consegue mais encontrar a sua fé porque você começa a balançar naquela situação, e você é obrigado a descansar para se equilibrar e sair daquela situação pela fé, descansando naquilo que o Senhor já te falou anteriormente, se levantando naquele barco e declarando sobre a tempestade: para! Porque você crê que o descanso te dá autoridade. A fé é para descansar. Jonas não. Jonas, o Senhor enviou uma tempestade sobre Jonas, porque existia uma palavra para ser cumprida através dele, e ele fugia da presença de Deus. E eu creio que o Senhor me trouxe a lembrança dessa palavra hoje para eu ministrá-la novamente, porque eu creio plenamente, que tem pessoas aqui que estão fugindo da presença de Deus, para que uma palavra se cumpra através de você. E tempestades virão a ponto de situações dramáticas acontecerem na vida dessas pessoas, e Deus provar para você que outras pessoas perecerão se você continuar fugindo, porque a Bíblia diz que a tempestade foi de tal tamanho, que eles começaram a perceber e ficar cheios de temor, e falar assim: cara, isso nunca aconteceu, uma tempestade dessa a gente não conhecia, mais ou menos isso, nunca aconteceu isso, tem alguém aqui que está amaldiçoado aqui, o que aconteceu? Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso delas. Jonas, porém, havia descido ao porão e se... Você não conseguiu abrir igual eu? E o quê? Igual Jesus, igual Pedro. Então quer dizer que quem foge da presença de Deus também consegue dormir? Sim, comprando a passagem, indo para o porão? Consegue. Consegue. Pode ter certeza, porque quer fugir da presença de Deus? Paga o preço do outro caminho. Quer fugir da presença de Deus? Se envolve com o que não é para você se envolver. Entra em lugares que não é para você entrar. Aceita propostas que não é para você aceitar. Quer fugir da presença de Deus? Foge, mas foge de verdade. Eu tenho que ir para lá, então eu pago o preço para ir para o outro lado. Assim ele não vai me encontrar. Tem muita gente passando luta hoje, grandes lutas, e arrebentando com a vida de quem está em volta. Gente sofrendo junto com você. Você pagando preço alto para não cumprir um chamado de Deus. E o que é um chamado de Deus? É fazer aquilo que está ardendo no seu coração e que às vezes não te dá dinheiro. Fazer aquilo que está ardendo no seu coração, mas às vezes te dá muito trabalho. Fazer aquilo que está ardendo no seu coração para fazer, você sabe que é de Deus, mas você vai ter que se expor, ser vulnerável. Fazer aquilo que você tem que fazer, está na vontade de Deus, mas você vai ter que mudar completamente a sua vida. Talvez mudar de emprego, talvez mudar de casa, mudar de endereço. Talvez sair da tua congregação, tua casa espiritual aqui. Sair da tua família de fé, ir para outro lugar. Talvez enfrentar alguém e ter uma conversa muito séria para resolver um relacionamento. Talvez deixar um relacionamento que é fora da vontade de Deus. São tantas circunstâncias que Deus quer que a gente opere e que a gente faça ações que são nossas. Que Deus está falando: vai e faz o que eu estou falando para você fazer. Esse é o teu chamado. E você está falando: não vou fazer isso. Não vou fazer agora, deixa para depois. Eu vou comprar uma passagem, vou pagar o preço de estar longe da tua presença. E quando eu conseguir estar nesse lugar, eu vou me enfiar num porão, trancar a porta. E ali eu vou fingir que eu estou descansando o meu coração. Mas não, eu só estou cansado mesmo. E estou dormindo. Como é que fala a palavra aqui? Deitado e dormindo profundamente, longe da presença de Deus. Quanto mais longe da presença de Deus nós vamos, mais enganados com as certezas de Deus nós ficamos, e passamos a andar num lugar de engano, e dormimos dopadamente aqui, como é que fala?
profundamente, parecendo que estava dopado. Dopado com os enganos de onde ele está vivendo agora. Fugindo da presença de Deus. E os marinheiros trabalhando ali no barco, e o barco quase afundando, os marinheiros falando assim, marinheiros pensando assim, o que tem de diferente aqui? Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, como se fosse capitão, e lhe disse, o que se passa contigo, cara? Você está agarrado no sono. Você não está entendendo o que está acontecendo, não. Você está agarrado no sono, cara, e nós estamos afundando. Você não está percebendo que a sua vida está afundando longe de Deus, e você está dormindo diante das circunstâncias, dormindo diante dos problemas, dormindo diante das pessoas sofrendo do seu lado. Onde está você? Onde está aquela mente brilhante? Onde está aqueles olhos que brilhavam? Onde está aquela pessoa que falava de Deus? Onde está aquela pessoa que convivia com o Espírito Santo? Onde está aquela pessoa que era um baita profissional? Onde está aquela pessoa que era um pai, uma mãe, um marido, uma esposa? Onde está aquela pessoa viva que eu não vejo mais? Desde que você se afastou, o brilho do seu olho tem se apagado. E você tem ido para um caminho contrário, você não está vendo que você está dormindo diante das pessoas morrendo do seu lado. Olha para sua família está perecendo. No seu trabalho tem gente precisando de Deus e você nem vê. E antes você via, porque Deus falava contigo. Pagou o preço para estar longe da vontade de Deus. E o Salmo 139 fala do Deus que nos conhece por dentro, Deus que nos criou. O Salmo 139 fala do Deus que conhece as nossas entranhas, conhece a mínima parte do nosso ser, nos conhece desde da nossa criação. O Deus que conhece todos os nossos dias. O Deus que sabe a nossa história por dentro, não é por fora. O Deus que, se eu estiver fingindo para você que eu estou feliz, Ele já sabe o motivo anterior à minha tristeza. Ele conhece a raiz da minha tristeza. É esse mesmo Deus que fala conosco, que aquece o nosso coração para algo que Ele quer que a gente opere nessa terra. E muitas vezes nós viramos ao contrário e pagamos o preço para estar longe da presença dEle, só para não realizar aquilo que Deus mandou você fazer. Tem muito pastor que está no altar de muita igreja, ele deveria ser um empresário, não um pastor. Tem muito empresário que deveria ser pastor. Tem muita gente que está trabalhando trancado numa empresa, ganhando um salário mensal, e Deus queria enriquecer essa pessoa nas ruas, com um carrinho de cachorro-quente. Aí você pergunta, quem é que pode enriquecer com um carrinho de cachorro-quente, pastor? Eu falei, com um não, mas com 50 enriquece. Com 3 já fica melhor. Com uma rede de carrinhos de cachorro-quente espalhados na cidade, fica bom também. Com um carrinho de cachorro-quente conhecido no Brasil, dá até para andar com um cachorro-quente na lateral do seu carro, assim. Cachorro-quente do Flavião. Aquele que me conhece e te conhece, permite que você entre numa tempestade e assuma quem você é no meio da tempestade, porque quem paga o preço para estar longe da vontade de Deus, é exigido dele que ele reconheça quem ele é, para que Deus possa fazer o que tem que ser feito. Se você hoje está pagando um preço para estar longe da presença de Deus, saiba, por princípio, que Deus quer escutar de você quem você é. E talvez Ele permita que algumas tempestades aconteçam e você perceba que se você não assumir quem você é e fazer o que você tem que fazer, pessoas do seu lado vão sofrer e vão sofrer muito. Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns com os outros, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram a sorte e veio Jonas. Então eles disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? Da onde vens? Qual é a tua terra? Que povo é o teu? Eles fizeram um questionário para eles queriam conhecer quem era o cara. Que raios você está aqui? Raios mesmo. Tempestade, raios. Que raios você está fazendo aqui, cara? Não era para estar nesse barco. Se fosse, ninguém quer morrer. Então os homens
E ele respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor. Olhou para a tempestade e falou: o Deus do céu, que fez o mar e que fez a terra. Ele fez com que, o Senhor fez com que no meio da tempestade, ele escondido dos homens, e contrário à vontade de Deus, ele fez com que ele tivesse que sair ali, não sei como é que chama aquilo ali, mas aquela parte de cima do barco, a proa, a polpa, convés. Sair no convés do barco, pedi para eles olharem para o céu e falar assim: eu sirvo o Deus dos céus, do mar e da terra. Eu sou hebreu, eu sirvo Ele. E é por causa de mim. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isso que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Então ele contou para eles: o negócio é o seguinte, eu estou fugindo do meu Deus. Tu é burro, cara, tu pagou um preço para fugir dele ainda, tu pagou uma passagem. Eles disseram, na Bíblia expandida do Flávio, disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? O que nós vamos fazer então, cara, a teu respeito, para o mar se acalmar? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu a eles: toma-me e lança-me ao mar, e o mar se aquietará. Ele disse para eles assim: me bota no lugar onde Deus queria que eu ficasse. É o mar que está agitado, Deus está no mar. Me joga em Deus, porque Ele que está permitindo isso mesmo. Qual era o medo desse cara? Qual é o medo de quem anda contrário à vontade de Deus? Medo. Zero, né? Você não tem medo não, cara, andar fora da vontade de Deus? Você não tem medo de fazer exatamente o contrário do que Deus queria que você fizesse? Deus está levando você, quer levar você para um lugar de seriedade, de calma, de profissionalismo. Deus quer levar você para um lugar de santidade, de amor a Ele. Deus quer tirar você do altar aqui, quer levar você para dentro de uma empresa e você insiste em ficar no altar. Deus quer tirar você de uma empresa e levar você para um lugar de ministração, de adoração, e você está fugindo disso. Deus quer tirar você de um relacionamento que você está tóxico para essa pessoa. Você é o problema. Ele quer tirar daí para salvar a sua vida e a vida dessa pessoa, e você continua nesse lugar. Deus quer tirar você de amizades em lugares geográficos, e você continua visitando aquele mesmo lugar o tempo todo. Que medo? Medo nenhum. E temor? Zero. Só que ele tanto não tinha medo de perder a própria vida, que ele falou assim: faz uma coisa, me lança em Deus. Já que eu reconheço quem eu sou, acabei de reconhecer quem é Deus, me lança nele. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor. Eles tinham mais temor de Deus no meio da tempestade do que o próprio homem de Deus que estava lá. Rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como o Senhor aprove. Levantaram a Jonas, levantaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos ao Senhor. Escute. Quando você é uma pessoa que anda contrário da vontade de Deus, você resolve ser jogado na vontade de Deus de novo, pessoas que estão à sua volta vão reconhecer que Deus existe. Você vai ser usado com poder. Esses homens, quando lançaram Jonas em Deus, eles se converteram a Deus, eles se voltaram para Ele, fizeram votos a Deus. Eu prometo, Deus, que nunca mais vou fazer isso, fazer aquilo. Levantaram um altar para Deus, começaram a adorar esse Deus. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e a história vocês continuam sabendo. E lá ele não dormiu não, irmãos, porque lá Deus falou com ele, e lá Deus colocou ele na praia do lugar onde ele devia realizar o propósito, porque ele se entregou à vontade de Deus em meio à tempestade. Existem tempestades que vêm na sua vida para botar você de novo nos caminhos dele. Amém? Você está aqui?
Vamos tentar achar agora o livro de Atos, que eu não estou achando nada na minha Bíblia hoje. Vamos tentar achar, diz que fica no final da Bíblia. No finalzinho lá, depois dos evangelhos, diz que Atos fica lá. Aí quando for gravar, botar no Spotify, bem na hora que eu não acho os textos, aí você tira, tá? Tô brincando. Ou você bota o nome de alguém assim, para não aparecer o meu. Atos capítulo 27. Não existem tempestades que entram na sua vida, Deus permite que elas venham, para elas te fazerem você voltar para o lugar em Deus. Você está aqui? Você entendeu isso agora? Existem tempestades que você precisa ter fé e descansar nelas, e só declarar que elas acabam. Existem tempestades que vêm para transtornar o seu caminho e fazer você voltar para os caminhos de Deus. Mas existem tempestades que elas são oposição à sua resposta ao chamado. Porque quando você aceitar um chamado de Deus e fizer exatamente aquilo que Deus quer que você faça, virão tempestades para te tirar desse caminho certeiro de Deus. Atos capítulo 27 fala a respeito de quando Paulo estava sendo enviado para a Itália para ser julgado em Roma. Quando foi decidido, versículo 1, quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para a costa da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Eu estou no capítulo 27 do livro de Atos, que está na Bíblia, logo depois dos 3 evangelhos. 27, dos 4 evangelhos. Estou terrível hoje, meu irmão. Dos 4 evangelhos, capítulo 27, versículo 1. Agora eu estou no versículo 3. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humildade. Chegamos a Sidom e Júlio, o centurião, que era do exército de Roma, que estava no barco para acompanhar os presos, tratando Paulo com humildade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência lá em Sidom. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chifre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Síria. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldades de fronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário. Presta atenção aqui, por favor. Paulo está em direção ao seu destino profético. Paulo poderia ser enforcado em Jerusalém, mas ele escolhe, sendo judeu, mas sendo também um cidadão romano por parte de mãe, por parte de pai. Já que eu estou errando tudo hoje, depois tu me corrige. Sendo ele cidadão romano, ele exige do governo ser julgado em Roma, porque os sacerdotes o acusam e os romanos o prendem. Quando eles prendem a Paulo, Paulo fala: eu sou cidadão romano, não posso ser julgado aqui e ser morto por esses caras que estão querendo acabar com a obra de Jesus Cristo aqui. Então você faz o quê? Ele falou: eu apelo para César. Então você vai ter que ir para Roma. E Paulo é transferido para Roma. Eu estou quase terminando, irmãos. Navegando vagarosamente para versículo 7. Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Paulo, aí eu vou continuar o que eu estava falando, que eu tinha me perdido. Paulo está no seu destino profético. Paulo pede que César o veja, e assim ele poupa a própria vida, e em Roma ele escreve grande parte das suas cartas, e em Roma ele fica preso em prisão domiciliar durante muitos anos, e depois é morto. As pessoas o visitavam, ele discipulava pessoas na sua casa, preso em prisão domiciliar.
Então Paulo teve uma vida longa pregando o evangelho sem que ninguém perturbasse ele. Essa era a intenção do Espírito. Depois que ele fez tudo que ele fez na Ásia, depois que ele fez tudo no mundo antigo, que ele fez discípulos, fundou igrejas, depois que ele pregou o evangelho, foi usado em muito poder e muita autoridade, ele precisava deixar registros e atender pessoas. E Deus leva ele para o destino profético dele. No meio do destino profético dele, depois, versículo 9, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só prejuízo da carga e do navio, mas também prejuízo da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que a Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Eles saíram e queriam ficar numa pontinha, para que olhasse para os dois lados e pudesse decidir para onde eles iam. Era uma estratégia de navegação, mas Paulo estava falando: nós vamos perecer se vocês fizerem isso. Porque quando você está dentro do propósito e avista-se uma tempestade, e você sabe, você identifica que aquela tempestade é uma oposição ao propósito de Deus na sua vida, Deus começa a te dar revelação, Deus começa a te trazer palavra, Deus começa a te dar direção no meio da tempestade. Deus começa a acalmar teu coração no meio da tempestade. Deus começa a falar com você no meio da tempestade. Por quê? Você está na direção correta, e a tempestade é só permissão para o teste. Porque é uma oposição do inimigo. Situações que acontecem para tirar você do foco. Já viu? Você se converteu, ou está num caminho bom, tudo está acontecendo direito, você está sendo fiel a Deus, está fazendo as coisas que tem que fazer, vivendo do jeito que você pode viver, e você quer viver diante de Deus. Deus está falando com você através da sua palavra, você tem recebido de Deus, tem entregado para as pessoas aquilo que tem que ser entregue, você está no lugar certo que Deus te colocou, e coisas começam a acontecer para te tirar daquele lugar. E muitas pessoas desistem no meio dos problemas, dentro do propósito, e descem do barco. E Paulo, a história de Paulo poderia ser diferente. Eles podiam falar: vamos encostar logo e vamos descer todo mundo e deixa esse inverno passar. Mas a oposição foi tão grande que até aqueles que estavam no navio resolveram continuar. Entretanto, 14, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados a levar. Eles estavam à deriva, como diz meu amigo Vicente. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando-se este, usaram de todos os meios para cingir, para amarrar o navio, temendo que dessem na Sirte. Arriaram os aparelhos e foram ao léu, açoitados severamente pela tormenta. No dia seguinte já aliviavam o navio. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Porque a pior tempestade que pode acontecer, e que deve acontecer, é quando você está dentro do propósito. As outras são fichinha perto dessa. Porque quando você resolve ouvir a Deus e andar nos caminhos do Senhor, tempestades grandes acontecem. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para aliviar esse dano e perda. Mas já agora que vocês fizeram isso, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida será perdida dentre vós, mas somente o navio. Outro detalhe importante: quando você está na presença de Deus, você está fazendo a vontade de Deus, Ele poupa os seus. Ele faz com que aqueles que estão junto com você desfrutem do cuidado de Deus no meio da tempestade. Amém?
Eu estou terminando de verdade, então você pode dizer um amém assim, quando eu falar alguma frase para me incentivar, tá bom? Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Jesus tem que mostrar para os discípulos que ele é filho de Deus, comandando uma tempestade. Jonas é obrigado a contar para eles que ele é um servo de Deus e que a tempestade vai acabar se ele entrar na vontade de Deus, se ele pular em Deus, no meio da sua rebeldia. E Paulo é obrigado a dizer quem ele é também, no meio da tempestade. Toda tempestade, nós somos confrontados na nossa identidade. Toda tempestade confronta a minha e a sua identidade. Não interessa o sentido dessa tempestade. Se é para provar sua fé, se é para te tirar do caminho errado, ou se é uma tempestade que opõe ao trabalho de Deus, sempre vai ser exigido que você alinhe o que você está passando com a sua identidade. Quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui? Você está aqui? Obrigado por esse amém. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Porquanto, Senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Porém é necessário que vamos dar em uma ilha. Nem vou te contar o que aconteceu depois, deu tudo certo. Mas qual é o mais importante? O anjo esteve com ele e disse para ele: você vai passar por essa tempestade. Eu vou te dar, todos que estão na sua mão, todos que estão com você, vão ser poupados. Porque eu estou vendo seu coração, e no meio da tempestade, você está observando o propósito, e você diz: eu vou até o fim nesse propósito. Porque o anjo fala com ele: é propósito de Deus te levar até César, até Roma. Eu quero que você chegue até Roma. Não existe tempestade que faça com que você não chegue lá, se os seus olhos estiverem no propósito. Eu poderia falar isso gritando, eu poderia falar isso com louvor aqui atrás, o Levi já fazendo assim, a bateria, e você, meu Deus, a tempestade, e tudo isso mais, eu estou me sentindo no barco. Mas eu quero só que você lembre da sua vida, e já pode vir. Mas eu quero só que você lembre, já vai chegar tocando, que é para fazer o fundo musical aqui da minha frase. Eu só quero que você entenda uma coisa, preste atenção aqui em mim, deixa esses meninos lindos aqui se arrumarem, e preste atenção aqui em mim. Se você estiver num lugar onde você conhece o propósito de Deus para a sua vida, não importa o que seja, olha para o Senhor e olha para o propósito. Eu estou caminhando no lugar certo? O Senhor me disse onde é que Ele quer que eu chegue, eu sei onde é que eu tenho que chegar. Então pode vir a oposição, a tempestade que for, os meus olhos estão no propósito, e eu vou ouvir o que o Senhor tem para me dizer em meio à tempestade, e eu vou chegar até lá. Não é porque eu sou o bambambam, não. É porque Deus disse que eu, dentro do propósito, não existe tempestade que me faça não alcançar. Por mais que o navio se perca, você e aqueles que estão contigo estão poupados. Você vai chegar até lá, porque existe propósito em Deus que você atinja aquele objetivo. Então o Senhor nessa noite, Ele me coloca e te coloca nesse lugar. Vocês lembram de Neemias construindo o muro de Jerusalém? A Bíblia diz que ele deu ordem para os chefes das famílias ocuparem pontos do muro onde tinham brechas. Lembram disso ou não? E ele dá a ordem porque ele recebe de Deus uma direção: vai e faça. O coração dele se entristece, ele é transparente diante do rei. O rei libera ele com cartas e com estrutura para fazer o que tem que ser feito, porque dentro do propósito é desse jeito: cartas de Deus e estrutura de Deus vão à sua frente. E ele sabia que ele estava no lugar certo na hora certa. E era tão loucura o que ele estava fazendo, que quando ele deu a volta na cidade à noite, ele foi sozinho. Porque se ele fosse com outras pessoas, talvez ele podia ser convencido de que era muita loucura restaurar os muros de Jerusalém. Ele traz os portões, coloca os portões, restaura os buracos nos muros, as brechas nos muros. E quando ele está numa fase muito boa da construção, e ele fala: você usa a ferramenta para construir de um lado e a sua espada do outro, porque eu não quero que você seja vítima do inimigo em meio à construção de Deus. E aí Deus manda homens
do exército inimigo, do rei inimigo, para intimidar Neemias. E Neemias fala assim, ó, não vou descer daqui do muro para conversar com vocês, eu tenho uma grande obra para fazer. E vocês podem vir com a tempestade que vocês quiserem, eu não tenho nem ouvidos para vocês. A pergunta de Jesus para você hoje é, em que barco ou em que barcos você está hoje? E eu queria pedir que você fechasse seus olhos agora, levantasse do seu lugar onde você está. E se por acaso você se vê hoje dentro de algum desses barcos, ou você pode estar nos 3 ao mesmo tempo, não tem como, né? Dentro da vontade de Deus e fora da vontade de Deus não dá para você estar, né? Mas em pelo menos 2 barcos pode ser que você esteja envolvido hoje em problemas e tempestades que representam essas 2 coisas. A minha fé está sendo provada e eu preciso descansar em meio a uma tempestade. Você pode estar num lugar que você consegue perceber que você nem sabe direito se está exatamente contrário à vontade de Deus, mas falta pouco para você pagar o preço para estar longe dele. Então você sabe que a tempestade que está acontecendo, ela é feita para que você caia em si, reconheça quem você é, quem é o seu Deus, o seu Pai, e volte para o caminho correto. Ou talvez você esteja focado na vontade de Deus, e opressões e oposições começaram a acontecer agora na sua vida, e você precisa entender que não é hora de você desistir, é hora de você se preparar, cingir o barco, se alimentar. Já foi feito muito jejum, agora é hora de você se fortalecer e comer. Em vez de deixar a situação piorar e se perder tudo, escuta Deus para saber como Deus quer que você chegue no objetivo. Porque se eles tivessem escutado Paulo, eles teriam encostado e aguardado o inverno passar. Porque dentro da vontade de Deus, às vezes é melhor esperar o inverno passar do que enfrentar a tempestade. Tem gente aqui que não esperou o tempo certo, conhece a vontade de Deus, mas não esperou o tempo certo, e está pagando um preço caro no meio da tempestade, porque se adiantou à vontade de Deus. Porque Deus disse para Paulo, pede para encostar, avisa eles que vai ser difícil, encosta, espera o inverno passar, depois você continua a viagem e atinge o objetivo. Para um pouco, desacelera, ouve mais a Deus. Não, Deus me deu um objetivo, eu vou até o fim, não interessa o que falarem para mim. Talvez você esteja nesse lugar, e por isso a tempestade está tão desastrosa. Por isso você já vê pessoas feridas e bens sendo perdidos. Você disse sim para que era para dizer não. Isso o Espírito Santo me entregou agora. E você está dizendo não para que era para você dizer sim. Então no seu barco entraram pessoas que não eram para estar lá. E o propósito está à sua frente.